Tudo bem? Meu nome é Cristóvão Escapulatempo Neto, eu sou diretor médico de patologia e genética da DASA e venho aqui nessa aula, nessa gravação aqui, conversar com vocês um pouquinho sobre o teste MIR-Type, que é um teste molecular para nódulos de tireoide, com citologia indeterminada. Esse é um teste extremamente importante, a gente vai ver ao decorrer do nosso assunto, para que a gente evite procedimentos cirúrgicos desnecessários, tá bom? Bom, a gente começa a falar do problema, O problema é que a gente faz mais de 200 mil, a gente tem mais de 200 mil nódulos de tireoide diagnosticados por ano no país que são puncionados, A gente sabe que a punção aspirativa por agulha fina é o exame gold standard, ou seja, é o melhor método que a gente tem para diagnosticar a natureza dessas lesões. A gente sabe que dessas punções, 60% a 70% delas têm um diagnóstico de benigno, ou seja, classe 2 de Bethesda, e esses pacientes, a maioria das vezes, vão continuar em segmento, ecográfico, ou às vezes quando forem nódulos muito grandes e que trazem desconforto estético ou qualquer outro tipo de desconforto, eles acabam indo para a cirurgia, mas não é a regra. A gente também tem os casos com diagnóstico de maligno, que são 3 a 7% das punções, e esses, logicamente, vão para a cirurgia. O grande problema são mais ou menos 30% dos casos, até 30% dos casos, com citologia diagnóstico indeterminada. E que nesses casos, nem sempre pela angústia do paciente ou do cirurgião, se for um Bethesda 3, por exemplo, esse paciente vai ser repuncionado em 6 meses ou um ano, mas o que acontece é que isso gera uma angústia e boa parte desses pacientes acabam indo para a cirurgia. E depois da cirurgia, a classificação pós-cirúrgica, o diagnóstico patológico, sai que desses 30%, 25% são malignos e 75% mais ou menos são diagnósticos de lesões benignas que não precisariam ter ido para a cirurgia. Tá? A gente sabe que 68% da população tem nódulos tireoidianos e 0,1% dessa população nos Estados Unidos anualmente são identificados com nódulo, ou seja, o problema ele é muito grande. Bom, e com o acesso maior à saúde, ao diagnóstico, ao ultrassom, ao aumento do número de pedidos de exames, a gente começa a ter um reflexo que não acontece só o que está acontecendo no Brasil, como a gente pode ver nesse gráfico, que com o passar dos anos a gente aumenta o número de detecção de nódulos tireoidianos, ou de câncer de tireoide, na verdade, que a maior parte deles vão ser carcinomas papilíferos, que tem um comportamento muito bom, a gente vê que a mortalidade está diminuindo. Por quê? Porque a gente está fazendo mais exame, diagnosticando mais cedo, puncionando mais cedo e operando mais cedo. Então, o número de câncer está aumentando e de mortalidade está diminuindo. O grande problema não é esse, É que a gente está, às vezes, operando quem não tem câncer. Então, é para isso que esse exame veio aqui nos ajudar. E a gente sabe que a tireoidectomia não é um procedimento tão inócuo como se vende por aí. A gente tem um problema de cirurgia de tireoide que custa meio bilhão por ano no país, E as pessoas que quando fazem tireoidectomia têm que fazer reposição hormonal, elas podem ter complicações cirúrgicas e pós-cirúrgicas, decorrentes da cirurgia, e isso gera um gasto desnecessário para o sistema de saúde. Quando a gente fala, no manuseio desses nódulos tiroidianos, os principais guidelines, se a gente pegar aqui o guideline da American Thyroid Association, a recomendação, tanto 15 como 16, já começam a colocar, a importância, talvez, a gente realizar testes moleculares para tentar definir melhor o potencial de malignidade daquele nódulo para a tomada de decisão. E também isso no NCCN também, a gente consegue ver que tanto no Bethesda 3 como no Bethesda 4, no Bethesda 3 aqui ele ainda leva em consideração a gente repetir a citologia, tá? Ou considerar o teste molecular, e no Bethesda 4, na neoplasia folicular, considerar o teste molecular. Ou seja, isso já está amplamente difundido,
é um exame, um critério de avaliação que já ganhou a confiança do mercado, tanto é que já estão aí nas recomendações da ATA e do NCCN. Tá? Também o guideline brasileiro também de nódulos tiroidianos, né, também já vem recomendando, né, a realização de teste molecular para esses casos. Bom, e aí na hora do teste molecular, né, qual teste que a gente vai escolher? A gente tem que aprender a diferenciar aqueles testes que a gente fala que são marcadores e aqueles testes que são classificadores, tá? Os testes marcadores são aqueles que identificam apenas mutações. Então, a gente pode ter mutação pontual, uma inserção, uma inversão ou translocação, que tem uma finalidade diagnóstica e prognóstica, e que é geralmente feito por uma abordagem univariada. Geralmente você vai fazer um teste de biologia molecular para ver se tem aquela mutação ou não. O exemplo clássico disso é a detecção da mutação V600E do gene BRAF, que a gente sabe que quando positivo, ela quer dizer que é um tumor maligno, mas quando ela é negativa, ela não exclui. Então, aqueles testes que são marcadores, que a gente chama de são testes rule-in, que colocam, que indicam uma terapia, mas quando eles dão negativo, você não consegue tomar conduta nenhuma baseada nele. Já os testes classificadores são testes que identificam assinaturas gênicas, ou seja, são testes um pouco mais elaborados, mais complexos, que usam RNA mensageiro, microRNA, painéis mutacionais, que têm uma finalidade diagnóstica, né? Então, nesses testes classificadores, a gente usa uma metodologia um pouco mais complexa e geralmente a gente usa inteligência artificial, algoritmos, bioinformática para ajudar a decisão. Um exemplo clássico é o exame que a gente está falando aqui, que é o MIR-Type, que ajuda a tomada de decisão do risco de malignidade desses tumores, dessas lesões. Isso é importante, né, que a gente vê que as mutações, que igual a gente falou ali, que são os testes marcadores, elas podem ocorrer em várias vias diferentes, né, clássicos que a gente vê, as fusões RET-PTC, PAX8-PR-gama, mutações de BRAF e CARRAS, que são mutações que alteram a via de MAP quinase, e a gente sabe que está associada à malignidade. A mutação do BRAF também, quando a gente olha os estudos, né, ela tem uma sensibilidade só de 40% e uma especificidade de 99%, mas lembrar, né, uma sensibilidade de 40% ela é muito baixa para tomada de decisão, tá? Tá apenas 45% dos carcinomas de papilíferos de tireoide, aqui a gente começa a ter 20 a 40% dos carcinomas pouco diferenciados e 30 a 40% dos anaplásicos, e raramente é detectado nas lesões, nos carcinomas foliculares da tireoide, tá? Então, quando é negativo, você não consegue tomar decisão nenhuma. E ainda, quando a gente fala dos testes, a gente tem que saber se ele é um teste que a gente chama de rule-in ou rule-out. O rule-in é aquele que define malignidade, exemplo clássico, a gente já conversou sobre o BRAF, e o rule-out é aquele que exclui malignidade. Geralmente são os exames classificadores, e esses exames eles têm que ter uma alta sensibilidade e um alto valor preditivo negativo, ou seja, é principal, esse exame, para mim, o peso maior dele tem que falar assim, quando ele é negativo, o risco de ser maligno é muito baixo, tá? E aí a gente tem um exemplo aqui que seria o AFIRMA como um teste que tem uma sensibilidade bastante alta e um valor preditivo negativo também. Quando a gente compara os principais testes que a gente tem no mercado, né, aqui a gente tem o MIR-Type, o AFIRMA a gente não tem mais no Brasil, mas o mais conhecido mundialmente talvez seja o ThyroSeq. São testes com metodologias diferentes, mas que quase todos precisam de uma nova punção. Eu acho que agora a nova versão do ThyroSeq não precisa mais, mas quando a gente vai olhar para a sensibilidade, o valor preditivo negativo, que é o que importa para a gente ter um teste rule-out, a gente vê que o MIR-Type é um teste que tem uma sensibilidade muito boa, muito perto do que a gente tem dos melhores testes do mercado, superior a muitos deles, e um valor preditivo negativo também altíssimo, de 96%. Tá? E quando a gente vai olhar aqui embaixo, né, os valores, né, a gente compara $4.000 contra R$ 4.500, a diferença é muito gritante, e também a ausência de necessidade de repetição de punção, porque esse exame é realizado com as lâminas que foram feitas à punção, é muito mais atraente.
Esse é um exame que foi validado, uma casuística lá do Hospital do Câncer de Barretos, quando a gente tinha a punção e a tiroidectomia. Tem um workflow bastante simples, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e que na performance de validação ele teve uma sensibilidade de 94,6%, uma especificidade de 81%, o valor preditivo negativo de 96%, o valor preditivo positivo de 76% e uma acurácia de 86%. Ou seja, quando a gente fala uma acurácia de 86%, a gente fala que 14% dessas amostras foram classificadas de maneira errada, uma especificidade de 81%, 19% dessas amostras benignas foram incorretamente classificadas como malignas, mas isso aqui que é o mais importante, olha. Quando a gente olha com o valor preditivo negativo de 96%, quer dizer que apenas 4% dos casos de um resultado benigno pode ser errado, ou seja, pode ser maligno. Tá bom? Esse teste teve um paper publicado, um comentário sobre ele na Clinical Thyroidology, pela doutora Stephanie Fish, do Memorial, mostrando que é um teste bastante robusto e que de fácil acesso, principalmente porque a gente vai extrair o microRNA das lâminas onde a punção foi feita. Então, o que a gente precisa, né, para fazer esse exame? Enviar as lâminas com laudo anatomopatológico, lembrar que também a gente precisa do pedido preenchido e do termo de consentimento, porque é muito importante que o paciente tenha noção que não, como a gente fala de exames de biologia molecular, nada é 100% na vida, então ela tem que ter ciência, o paciente tem que ter ciência das limitações do exame. Essas lâminas são marcadas por um patologista, essas células são extraídas da lâmina, é extraído o microRNA e um teste de real-time é feito para procura da expressão desses RNAs mensageiros, assim como mutações pontuais que a gente vai ver que são muito importantes. Isso tudo é lido num algoritmo que vai dar um resultado binário, como negativo ou positivo. Lembrando aqui que os casos negativos, o risco de malignidade é de 4%, e o risco, e quando é positivo, o risco de malignidade é de 76%. Ou seja, a gente consegue restringir muito mais, direcionar aqueles pacientes que têm maior risco de ter realmente um tumor maligno para a cirurgia. Lembrar, quando a gente fala de 4% de pacientes que deram negativo e ele pode ser positivo, isso é o mesmo que a gente encontra quando você recebe uma punção com classe 2 de Bethesda, ou seja, você vai acompanhar esse paciente e se esse nódulo mudar de característica, esse paciente vai ter que ser repuncionado. E quando a gente fala que 76% de malignidade, isso é como se você estivesse recebendo um laudo de punção de classe 5 de Bethesda, tá bom? Bom, então lembrando, a gente precisa do pedido médico, que tem as características todas da lesão. É importante marcar aonde é o nódulo. Às vezes o paciente tem mais de um nódulo. Qual nódulo que você quer que seja examinado? E lembrar que para cada nódulo é um exame, tá? Porque a gente não mistura o DNA dos nódulos, tá? A gente tem que caracterizar molecularmente, o microRNA, perdão, a gente tem que caracterizar molecularmente nódulo a nódulo. Também tem que receber o termo de consentimento desse paciente. E aqui é só para vocês verem o modelo de laudo, é um laudo muito legal, um laudo bonito, que mostra onde o nódulo na tireoide, qual foi a classificação de Bethesda, e baseado no perfil de microRNAs e nessas mutações pontuais que a gente encontra, se o teste é positivo ou negativo. Quando ele é positivo, o risco de malignidade é de 76% e quando ele é negativo é de 4%. Lembrar que a gente tem aqui microRNAs que ajudam a caracterizar o carcinoma medular. A gente tem o microRNA 146B que quando hiperexpresso está associado com carcinoma papilífero, a mutação V600E do BRAF, que está muito associada a carcinoma papilífero, e também a gente tem as mutações do promotor do TERT, C228T e 250T, que também estão associadas a carcinomas papilíferos e carcinomas foliculares. E a gente sabe também, quando a gente tem essa associação de BRAF com o promotor do TERT, principalmente C228T, a gente já tem um dado a mais
de prognóstico, mostrando que esses tumores são um pouco mais agressivos, e isso ajuda o cirurgião e o endócrino a tomada de decisão o que fazer com esse paciente, tá? Eu queria agradecer a atenção de vocês, lembrar que esse exame está disponível em qualquer unidade da rede DASA, e vocês também podem contactar o nosso NAM, o nosso NAC, para que a gente possa abrir esse exame, orientar como coletar, e às vezes pode ter uma coleta domiciliar. Muito obrigado pela atenção de vocês.